Judá. Nós estamos falando, querido, dessa história, e Deus me falou através dessa palavra que nós temos muitas causas que têm nos afrontado. Nós temos muitas situações que têm nos confrontado. Pessoas e situações adversas que têm nos confrontado. E Deus nos deu uma palavra hoje, essa manhã, que tudo aquilo que afrontar e estiver te dificultando a tua vida, abre e estenda diante do Senhor. Coloca diante dele. Você vai apresentar as tuas causas ao Senhor. Ezequias estava com uma dificuldade porque Senaqueribe estava invadindo Judá, estava pressionando Judá com os exércitos, assolando Judá. E a Síria vinha, já Senaqueribe vinha destruindo vários países. E aquela situação amedrontou Ezequias. Falou, esse povo está aqui tudo em volta, vai acabar me invadindo. Eu estou com medo dessa situação. Mas ele falou assim, mas não é a mim que estão afrontando. Esse reino aqui não é meu. Eu estou aqui à frente, mas eu estou representando um Deus. E Ezequias falou assim, não, Deus, é a você que estão afrontando. É o Senhor que estão afrontando. Quando estão falando de você, estão falando do teu Deus. Quando estão falando de você, estão falando do teu Deus. Quando estão afrontando você, na verdade é a Deus que estão afrontando. E você não deve retribuir, não deve devolver. Não deve falar com as pessoas. Você deve falar com Deus. Deus, olha o que estão falando de mim. E eu sou o teu filho. Eu não aceito falar isso de mim. Olha o que estão fazendo comigo. Eu não aceito. Porque eu sou o teu filho e eu tenho promessa. E eu estou apresentando diante de ti, Senhor. Providencia algo para responder essa afronta. Faça algo, Deus. Faça algo, Senhor. Eu estou apresentando essa causa diante do Senhor. Queridos, não olhe para a situação. Se você olhar a história, e nós aqui vamos estudar por esses dias, talvez hoje, que se você olhar a história, você vai ver que Ezequias apresentou a causa, restabeleceu o culto a Deus e não se preocupou mais com aquela situação. Porque aquela situação já estava apresentada para alguém que iria resolver. Ele falou, esse assunto já está resolvido. Eu não tenho mais o que fazer, vou reconstruir o templo, vou fazer outras coisas. Porque isso aqui já está na mão de quem vai resolver. Queridos, quando nós colocamos na mão de Deus, é Deus que resolve. É Deus quem resolve. Né? Essa palavra Deus deu para mim porque tem gente no nosso meio preocupado com situações que não é você que vai resolver. É Deus que vai resolver. É Deus quem vai resolver. Coloca na mão dele e descanse, vai fazer outras coisas. Tem outras coisas para fazer. E deixa essa situação nas mãos do Senhor, que é Ele quem resolve. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa palavra que Deus deu para esse domingo, abrindo a semana, a primícia nossa da semana, Deus já nos dá umas palavras, apresenta suas causas diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor, por favor, Ministério de Louvor. Vamos adorar o nosso Deus. Você já pode colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos, e você pode se encher com essa palavra. Você pode acreditar e confiar, porque foi o Senhor que nos falou. Essas causas estão diante de mim, e sou eu que resolverei. Oh, maravilhoso Deus, que bom é estar na tua presença, Senhor. Que bom estar, Senhor Deus, diante da tua face. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos somente em ti, ó Deus. Uns confiam em cavalos, Senhor Deus, outros em carros, mas nós confiamos em Ti, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é resposta presente. Sabendo que o Senhor é, ó Pai, aquele que responde, Senhor. Então nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, nos fortalece, ó Deus, nos fortalece, Senhor, para nós caminharmos na Tua presença, para nós, Senhor, Te honrarmos, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, que nós não olhamos para as causas, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, Senhor, que nós olhamos somente para Ti, que é aquele que resolve, Senhor, que é aquele que está, inclinando os ouvidos, ó Pai, e olhando para nós, e ouvindo o nosso clamor. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, nessa manhã que o Senhor fez para a Tua glória. Aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Num altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Adore o Deus vivo, adore o Deus vivo e poderoso que está aqui. Tu és Senhor, tu és, ó Deus, tu és o nosso Senhor, tu és a nossa morada, tu és, Senhor, aquele que nós podemos confiar. A ti, ó Deus, nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança, Senhor. Adore, adore, adore o Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Se você crê, fale com Ele agora onde você está aí. Oh, maravilhoso, digno. Oh, Lebaxamanayaxê, Senhor. Lemanayaxê, a Ti, ó Deus. Lebaxabá. Nós depositamos a nossa confiança, Senhor, sabendo, ó Pai, Lemanayaxê, sabendo, ó Deus, que o Senhor é Lebaxabá, aquele que fala. O Senhor é aquele que responde. Lemanayaxê, quando o povo de Israel, Selebá, Lamanayaxê, buscava a tua face,
O Senhor vinha com socorro, ó Deus, o teu povo, ó Pai. Lema chamar, viveu tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tinha para a vida deles, ó Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor. E nós confiamos em Ti. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Oh, maravilhoso. Adore somente. E quando você adora, o Senhor está cuidando da sua vida, da tua casa, da tua família. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Ti. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo número 3. Por gentileza. Provérbios, capítulo número 3. Versículo de número 9. Diz assim a palavra: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto
os seus lagares. Aleluia. Queridos, olha aqui para mim. Apresente as tuas ofertas diante do Senhor. É uma palavra profética do Senhor que está escrita em Provérbios, capítulo número 3, 9 e 10. Que ele vai devolver para você aquilo que você confiar nas mãos dele. Na mesma medida que você confiar no Senhor e depositar diante de Deus, ele retribuirá a você de volta. Amém, queridos? A mesma medida. Diz a palavra de Deus aqui, ó. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias. É a primeira parte, é do Senhor. E diz assim também, e de toda a tua renda, tudo aquilo que vem nas tuas mãos. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Uma grande quantidade. É uma grande quantidade. De forma tal, né, como diz em Malaquias, capítulo 3, 9 e 10. Que o Senhor fará transbordar na tua vida, querido, aquilo que você confiar nas mãos dele. Por isso, se você veio preparado para trouxe o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, acho que não tem ninguém, pastor, para ficar salva lá. Se você veio preparado para trazer a tua oferta, o teu dízimo, né? Apresente diante do Senhor nessa manhã. O André está pegando a salva ali, né? E nós vamos orar para aqueles que trouxeram a semente. Estenda a sua mão para cá, enquanto o pessoal está indo buscar ali. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós apresentamos as ofertas diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que essa oferta que foi lançada no teu altar, Senhor Deus, que eu sei, ó Pai, que é um altar, Senhor Deus, frutífero. Eu sei que dá frutos aquele que nós lançamos diante de ti. Por isso, ó Pai, eu peço a ti, abençoa, Senhor Deus, esse meu irmão. Abençoa essa minha irmã que lançou, Senhor Deus, essa semente confiando em ti. Ó Pai, aquele que não pôde trazer hoje, Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor é dono de todas as coisas. E o Senhor pode abrir uma porta, uma oportunidade, Senhor Deus, aquele que está precisando de uma porta aberta, o Senhor é o Deus das portas, Pai. É o único Deus que pode abrir e fechar as portas, Senhor. Eu peço a ti, abra uma porta de emprego, abra uma oportunidade para esse meu irmão, Senhor Deus. E aquele que esqueceu de trazer, Senhor Deus, tem o culto da noite, tem outro dia, Senhor Deus, que ele pode apresentar a tua oferta. Eu sei, ó Pai, que tudo aquilo que é colocado diante do teu altar, Senhor, eu sei que dá frutos. Por isso nós consagramos essa oferta ao Senhor e confiamos somente em ti, em nome de Jesus. Se você veio preparado, deposita ali, erga sua mão, o André vai até você, a sua oferta, em nome de Jesus, o Senhor. Queridos, nós vamos separar as classes agora. As crianças vão com quem, irmãos? As crianças vão com quem? Catiamari, glória a Deus. As crianças vão com a Catiamari, por favor. O discipulado vai com o pastor e o pastor Harold, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor use cada professor nessa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. E os adultos, vamos ficar aqui e continuar nossos estudos, em nome de Jesus. Slide número 1, Jacom, por favor. Slide número 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós fechamos o assunto, recapitulando os irmãos, que nós estávamos falando sobre a divisão das tribos, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul. Nós falamos de todos os reis da tribo do norte, até que eles foram levados ao cativeiro da Assíria. O reino do norte, que nós vimos que foi um fracasso, porque eles não ouviam a palavra de Deus. O reino do norte, que não discernia o tempo de obedecer à voz do Senhor. E eles se desviavam da palavra de Deus. Ora um rei, ora o outro, né? Mas eles não ouviam o chamado de Deus. E aquele reino foi destruído e levado ao cativeiro, né? Porque não obedecia à palavra do Senhor. Queridos, todo aquele que ouve a palavra, mas não obedece à palavra, tem consequências negativas, né? Eles não foram tirados da escravidão do Egito,
Os hebreus não foram tirados da escravidão do Egito para ser trazido para Canaã, para dividir as tribos. Começa por aí. Ainda mais, queridos, eles não foram trazidos para dividir, ficaram separados, tribo do norte e tribo do sul. Ainda mais que eles fossem de novo ser levados ao cativeiro e ser escravos de novo. Deus tinha tirado eles da escravidão. Não era para eles voltar para a escravidão, só mudou o cativeiro. Antes era do Egito, que estava abaixo de Israel, e agora estava com os assírios lá na Síria. Eles foram levados ao cativeiro da Síria. Só mudou o cativeiro. Mas por que veio a escravidão? Por causa da desobediência, né? Muitas pessoas, elas vêm para a presença de Deus, depois elas se desviam, elas só mudam o tipo de pecado que ela cometia, às vezes são os mesmos e outros, né? Mas elas continuam em escravidão, muda só o cativeiro. Eles estavam escravizados no Egito, foram para uma terra prometida, a divisão das terras foi algo para que eles vivessem em paz, foi dividido conforme a quantidade de pessoas de cada tribo, em algo que fosse justo, para que eles ficassem em paz na terra de Israel. Mas eles desobedeceram, separaram as tribos. Roboão foi o primeiro rei da tribo do sul, né, que nós vamos estudar hoje, e Jeroboão foi o primeiro rei da tribo do norte. E nós estudamos todos os reis da tribo do norte, todos aqueles não ouviram a voz do Senhor. Por isso eles foram levados ao cativeiro da Síria. E agora nós vamos estudar o reino do sul, o outro reino que tinha duas tribos, Judá e Benjamim. Nós vamos estudar essa tribo do sul, e você vai ver que muitos reis ouviram a voz do Senhor, mais do que a tribo do norte, mas alguns não ouviram a voz do Senhor. E lá no final nós vamos ver que eles também voltaram ao cativeiro da Babilônia com Nabucodonosor, né? Você vai ver que o destino foi o mesmo. Por quê? Porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Queridos, ora, nós estivemos, alguns aqui já nasceram em berços evangélicos, mas uma grande maioria, ora, já esteve lá no mundo. Aquilo para nós era um cativeiro, era um sofrimento, mas nós fomos tirados desse cativeiro, amém, queridos? Você é feliz porque Deus tirou você do cativeiro? E você foi tirado desse cativeiro e foi trazido para uma liberdade na presença do Senhor. Para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo de liberdade, requer de nós obediência. Porque se nós não obedecermos, nós também vamos cair em um cativeiro de Satanás. Nós vamos voltar às prisões, talvez as mesmas ou outras, mas nós vamos voltar a outros cativeiros. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, que aquilo que aconteceu com o povo de Israel também pode acontecer na nossa vida cristã, se nós não obedecermos à voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Então você vai ouvir vários reis, um obedeceu, outro não obedeceu, um obedecia, outro desobedecia, né? Isso que nós vamos estudar do reino do sul. O reino do sul é o reino que tem a promessa que dali viria Jesus. É o rei que Deus disse que todos eles seriam descendentes de Davi. Seria uma substituição por dinastia, que nós chamamos. Dinastia o que é? O pai morre, o filho assume. O pai morre, o filho assume. Isso é uma dinastia. Então, todos eles são descendentes de Davi. Nós vimos lá na tribo do norte que não tinha essa dinastia. Ora era alguém que era descendente da casa de Davi, mas ora havia conspiração no reino. E aquele rei que estava no poder, às vezes ele era morto, destruído, e outro pegava o reino sem ter direito algum. Era por força, né? Não era por uma palavra profética do Senhor. Essa questão de ser por força também era porque Deus tinha dito que o reino do norte não prevaleceria a dinastia de Davi, né? E sim a tribo do sul. Então você vai ver que há uma dinastia, porque Deus, querido, quando ele entrega uma palavra, ele cumpre, amém, meus irmãos? Ele cumpriu sobre o reino do sul, a dinastia, mas o cumprir, ser fiel e não ser fiel, cabe ao homem, não cabe a Deus, né? Deus não quer um monte de robô. Eu digo sempre que Deus pode estralar o dedo e a terra inteira pode se converter no mesmo minuto. Você crê nisso? Que Deus pode fazer isso? E por que Deus não faz? Porque Deus não quer robô. Deus quer verdadeiros adoradores.
Por isso que ele não estrala o dedo e todos viram adoradores. Que aí vai ser algo robótico, algo que Deus fez porque ele tinha o poder de fazer e não algo espontâneo. Você está aqui porque Deus te chamou para ser um adorador, está aqui, amém? Você não está aqui porque você foi pressionado para estar aqui, você está aqui porque você ama o Senhor e você quer seguir o Senhor. Então Deus, querido, ele prometeu, mas cabia ao homem saber, vou obedecer ou não vou obedecer? Cabia ao homem fazer aquilo que era certo ou não fazer aquilo que era certo. Então nós vamos ver no Reino do Sul, essa dinastia de reis, nós vamos ver alguns que obedecem e alguns que não obedecem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O reino dividido, aqui eu coloquei um slide que fala sobre o que foi o reino de Israel. Do lado esquerdo, o reino de Israel é a tribo do norte que nós já estudamos. E o lado direito é o reino sul que nós vamos estudar agora. Duas tribos, capital é Jerusalém, a adoração era no templo de Jerusalém. Estou lendo só Judá, tá? Porque lá nós já estudamos. Uma família reinante, bons e maus reis. 19 reis e uma rainha, Atalia. Segunda Reis, 11, do 3 ao 13 e 16. Durou 359 anos. O reino caiu 587 anos antes de Cristo, levando o cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Nós estudamos a tribo do norte, que ela acabou antes, ela acabou 240 anos antes, já estava todos levados ao cativeiro. E como nós falamos, nesse tempo, quando acabou esse reinado de 240 anos na tribo do norte, o povo que estava habitando nas terras das tribos do norte não era o povo judeu, eram alguns povos judeus somente. Mas aquele povo foi levado para a Síria. Como que era o domínio? Levava o povo todo para outra cidade e trazia outros povos, né? Que até a Neide perguntou, quem eram esses outros povos? Nós falamos sobre o tamanho do reino assírio, trazia outros povos para morar ali. Para quê? Para não deixar a cultura prevalecer daquele povo querer de novo tomar o domínio da pátria. Então eles pegavam outros povos tudo miscigenado, um povo tudo misturado, trazia para lá, porque daí ninguém tinha pátria. Nos tempos de hoje tinha português, tinha holandês, tinha africano, tinha argentino, tinha americano, tudo misturado, no tempo de hoje, estou falando, tá? Estava lá naquela terra. Que pátria que ia reivindicar? Qual pátria ia reivindicar? Então não tinha como reivindicar uma pátria. Então por isso que ele misturava tudo. Enquanto acabou esse reino, 240 anos no Reino do Norte, quando acabou que eles foram levados para a Síria, aquele povo que ficou ali na terra era um povo miscigenado, um povo que não ia reivindicar a pátria, né? Você sabe que a maior coisa que leva às guerras dos povos é quando eles pegam e falam, não, nós queremos nossa pátria de volta. Aí começam as guerras quando o povo não quer ficar mais no cativeiro. Então, e o Reino do Sul ainda prevaleceu mais 119 anos depois que acabou o Reino do Norte. Foi levado ao cativeiro. É isso que nós vamos estudar, o Reino do Sul. Pode rodar, por favor, Jacó? Aleluia. Aqui eu só estou relembrando porque nós vimos esse gráfico somente quando nós estudamos lá o começo no Reino do Norte. Pois nós não vimos mais esse gráfico. Vou lembrar os irmãos que o Reino do Sul é essa parte amarela. Tinha duas tribos, Judá e Benjamim, nessa parte amarela. E a capital está aqui, Jerusalém. O Reino do Norte é esse reino azul, né? Que está aqui em cima, que tinha as outras tribos dos filhos de Jacó. E essa tribo aqui que eu digo para você que tinha outros povos nessa terra depois dos 240 anos, né? E aqui, nessa parte aqui, ficava antiga, se você já ouviu falar, quando alguma pregação, alguém fala assim, e tinha os povos da Mesopotâmia. Quem já ouviu falar essa palavra aqui? Mesopotâmia. A Mesopotâmia é onde ficavam os assírios, tudo aqui, em terras aqui em cima, né? Ficavam os assírios. E aqui, esse povo foi levado ao cativeiro para a Síria, para Nínive, a mesma terra onde Jonas profetizou, né? Foi para a capital da Síria, chamada Nínive. E aqui ficou as terras de Judá, é onde nós vamos estudar agora. Aqui tem uma linha, que eu comecei aqui atrás, que fala do primeiro rei de Israel, Saul, o segundo rei Davi, né? E Absalão, que roubou o reino de Davi, né? Depois Salomão, Adonias, e aqui foi a divisão dos tribos. Então, se você olhar aqui em cima, vai ser a tribo do sul que nós vamos estudar agora. E se você olhar aqui embaixo, vai ser a tribo do norte que nós já estudamos.
Aqui é o fim da tribo do norte. Você pode ver que a linha verde continua. Aqui essa parte é como se estivesse aqui na frente, tá? Porque não coube. Então você vai ver que aqui acabou o reino do norte, né? Levado para a Síria, e o reino do sul ainda prevaleceu mais 119 anos, né? É isso que nós vamos estudar por esses dias, em nome de Jesus. Pode avançar, por favor. O reino do sul, Judá, ainda sobreviveu por mais 1 século e meio, chegando a 345 anos. Porque eu falei 119, falou 1 século e meio, porque é tudo datas aproximadas, não se tem noção exatamente do tempo, né? Por isso que você vê num lugar, vê no outro, e às vezes há divergência de anos, tá? E abaixo estão relacionadas as suas principais características. A média de duração do governo de um rei foi 17 anos. A família de Davi foi a única a reivindicar o trono em Jerusalém. Por quê? Porque era a palavra de Deus, era uma promessa, gerando estabilidade política. Não tinha briga política para assumir o reino, porque era sempre a dinastia de Davi, que tinha o direito por ser uma palavra do Senhor. O reinado da rainha Atalia, segundo a Reis 11, foi a única interrupção da sucessão davídica do trono de Judá. Nós vamos falar sobre Atalia, por que ela assumiu o trono. Nós vamos falar daqui a pouco. Dos 19 reis de Judá, 8 são classificados como bons pelo autor de Reis. É isso que nós vamos ver. Pode avançar, por favor. De 19, só 8 foram bons. E todos esses eram descendentes de Davi, né? Você já ouviu a palavra que filho de crente não é crentinho, né? Filho de crente não é crentinho, né? Filho de diácono, às vezes, não significa que vai ser um diácono, né? Por mais que você ore, você torce para ser, mas seu filho ainda é criança, né? Seu filho ainda é criança, né? Mas você fala, e é muito doído ouvir essa frase, né? Mas não é filho do pastor, né? Mas não é filho do pastor, mas é criança, né? Mas não é filho do diácono, né, André? Mas não é o filho do diácono fazendo isso aí, misericórdia, né? Não é filho da levita? Misericórdia. Dói na gente isso, né? Porque fica um peso sobre os filhos, né? Não significa, querido, porque é filho, ele tem promessa, vai viver as promessas, mas ele não deixa de ser criança, né? E corre, e grita, faz várias coisas, né? Que crianças normais fazem, né? Mesma coisa são aqui, são todos filhos de Davi, tudo descendentes de Davi, mas nem todos foram bons, porque nem todos se atentaram para a palavra de Deus, né? Mas em nome de Jesus, eu creio que os teus filhos serão a bênção como você é, amém? Como você é, os teus filhos serão também, porque Deus tem uma promessa e um compromisso com você, amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o Judá, tem mais algumas coisas para nós estudarmos aqui, né? É o mesmo mapa, tá? Aqui é o verde, é o reino do sul, perdão, o roxo é o reino do sul e o verde é o reino do norte. O reino do sul é formado por 2 tribos, só edificando mais um pouco. Uma família que é reinante, Davi, característica bons e maus reis, né? O cativeiro caiu 587 anos antes de Cristo, levado para a Babilônia. Pode rodar. Eu coloquei aqui para você ver um mapa maior. Esses são os reis que nós vamos estudar. Conforme nós vimos no Reino do Norte, nós vamos estudar aqui. Eu vou ficar aqui atrás, que senão não apareço na filmagem lá. Os irmãos não vêm em casa. Conforme nós vimos lá no norte, nós vamos ver que aqui estão todos os reis do Reino do Sul, que nós vamos estudar, e aqui estão os livros dos profetas. Esses profetas que estão aqui são os profetas que têm livro na Bíblia, né? Mas houveram outros profetas que também profetizaram, mas não têm livro na Bíblia. Amém, meus irmãos? Não significa que são maiores ou melhores. Não, só alguns têm livros e alguns não têm os livros na Bíblia. Só essa é a diferença. Como também existe a divisão de profetas maiores e profetas menores. Não é por questão de um é melhor que o outro. Não, é pelo tamanho do livro da Bíblia. O que tem mais capítulo na Bíblia é chamado profeta maior. O que tem menos capítulo são chamados profetas menores. Não por causa porque um é melhor que o outro, e sim pelo tamanho dos livros na Bíblia. E nós vamos estudar os reis e estudar também os profetas. Pode rodar? Você viu hoje que eu li na abertura em Isaías,
uma passagem falando do rei Ezequias. Né? Você vai ver que Ezequias, ele está por aqui, mais ou menos. É o mesmo gráfico de lá, só que ele está menor aqui, porque conforme eu vou lendo os reis, eu vou falando da setinha para você ir acompanhando. Você vai ver, Ezequias está mais ou menos aqui que ele está, porque eu não consigo enxergar, mais ou menos aqui. E você vai ver que nós lemos lá em Isaías a passagem de Ezequias, né? Porque foi escrito no tempo de Ezequias. Amém, meus irmãos? O primeiro rei do capital do sul foi Roboão. Ele era filho de Salomão. Ele reinou por 17 anos. Roboão causou separação entre as 12 tribos. 1 Reis 12, do 1 ao 23. A impiedade de Roboão, está em 1 Reis 14, 21, 30. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Crônicas 11, 1 ao 12. E Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Crônicas 12, do 1 ao 5. E a morte de Roboão. Se você lembrar, Salomão teve uma grande conquista, um grande império. Salomão foi um vencedor no que diz respeito a praticar as coisas perante o Senhor, conforme a palavra de Deus. Ele caiu quando ele casou com mulheres que não deveria casar e trouxe os deuses daquelas mulheres para o templo do Senhor, para ser adorado pelos judeus. Por isso que ele caiu, por causa de não ouvir a palavra da idolatria. O filho dele que assumiu foi Roboão. Roboão pediu conselhos para as pessoas mais novas e não para os mais velhos, como ele deveria reinar sobre Israel. Quando o povo de Israel, Salomão morreu, o povo de Israel, liderado por Jeroboão, foi até Roboão e disse: está muito pesado os tributos, porque para Salomão construir todo o templo, todo o reinado que ele criou, ele gastou muito dinheiro, então ele cobrava muito impostos do povo. Quando Salomão morreu, o povo se reuniu, liderado por Jeroboão, e foi até Roboão. Roboão, diminui os impostos, está difícil para nós pagar esses impostos aí. Está difícil para nós mantermos esse reino com todos esses gastos. Você não consegue diminuir os impostos? Roboão disse: vai embora, eu vou buscar conselho e volto a falar para vocês no outro dia da minha decisão. E em vez dele ir buscar ajuda para os mais velhos, né, para os anciãos de Jerusalém, ele foi e perguntou para os mais novos como deveria ser. Os mais novos disseram para ele assim: fala para o povo que você vai ser mais rude do que o pai deles, você vai aumentar os impostos, você vai ser mais cruel do que o pai deles. Né? E foi assim que Roboão fez. Foi, reuniu com o povo, liderado por Jeroboão, e disse: a minha mão vai ser mais pesada do que a do meu pai. Eu vou castigar vocês mais do que ele. Né? E o povo ficou muito descontente com aquela palavra de Roboão, e liderado por Jeroboão, edificou o Reino do Norte. Foi ali que nasceu o Reino do Norte que nós estudamos. E Roboão, que era descendente de Davi, porque era neto de Davi, ficou com o Reino do Sul. Né? Quando fala aqui na palavra de Deus que ele foi impiedoso, foi nesse aspecto de querer aumentar os impostos, de ser mais rude com o povo. Né? Queridos, veja bem uma coisa, nós lemos aqui hoje a palavra de Deus. Aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, querido, Deus não perdoa esses que levantam contra a igreja. E você é a igreja do Senhor. Você é templo do Senhor. Fala amém. Você é templo do Senhor. Porque você é templo do Senhor, quem falar mal de você, quem se levantar contra você, está falando do próprio Deus. Por isso que Deus não ficou contente com o tipo de governo de Roboão, que era um rei impiedoso, né? Eu até coloquei aqui para você ver uma carinha aqui de bad boy, né? Para você ver que esse rei aqui é um rei ruim. Né? Quando você rodar o slide, você vai ver. Se tiver a carinha, você vai: esse rei foi ruim. Né? Já vou colocar para você. Alguns você vai ver que não tem. Né? Foi um rei impiedoso. Eu quero até ler na palavra de Deus com você, 2 Crônicas 10, 1 ao 19. Tem palavras que eu vou ler em Crônicas. Deixa eu, antes de você abrir em Crônicas, deixa eu falar para você uma coisa. O livro de Crônicas, ele tem algumas passagens do Reino do Norte.
Mas a grande maioria do livro de Crônicas, a grande parte dele, fala mais do Reino do Sul, dos descendentes de Davi. Já o livro de Reis, ele fala tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, né? Mas os dois livros, nós vamos ver que ora eu vou ler em Crônicas, ora eu vou ler em Reis, né? Crônicas, o que é? As histórias do que aconteceu. O que aconteceu? É um relato, né? Então, ora eu vou ler em Reis, ora eu vou ler em Crônicas. Você vai ver que o livro de Crônicas, se você ler o livro de Crônicas, você vai ver que ele fala bastante do Reino do Sul. Ele é quase inteiro do Reino do Sul, né? Então, ora, eu estou com duas Bíblias aqui, ó. Estou um em Crônicas e um em Reis, né? Coloquei duas aqui. Não tem jeito de você estudar esse conteúdo que nós vamos ver aqui sem ler os dois livros, porque tem coisa interessante. Tem a mesma história em Crônicas e em Reis, que é mais interessante você ler em Crônicas, tem história. Tem história que é mais interessante, está mais claro, para você ler em Reis. Então, ora eu vou ler em Crônicas, ora eu vou ler em Reis. Então, eu já abri as duas aqui para mim não ficar perdido, né? Porque enquanto você vai abrindo aí, eu vou lendo aqui as duas, né? Então, eu estou com duas Bíblias, uma aqui e outra aqui. A hora de estudar em casa, eu estava parecendo um doido, estava com 4, 5 Bíblias lá em casa. Tudo aberto. Não dá para ficar lendo. Eu lia em uma versão, lia em outra versão, lia em outra, porque a história, ela se repete ali. Amém, meus irmãos? A mesma história. 2 Crônica 10, capítulo 1 ao 19. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas. Aquela piadinha. 2 Crônica, depois de 1 Crônicas, né? A divisão do reino. Foi, 2 Crônicas, capítulo número 10, versículo de número 1. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel tinha se reunido ali para fazê-lo rei. Ouvindo isto, Jeroboão, filho de Nebate, ao qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. De modo que mandaram chamá-lo, e veio Jeroboão com todo Israel, e veio a Roboão e lhe disseram: teu pai fez duro o nosso jugo, mas alivia tu agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nos te serviremos. Respondeu Roboão: daqui a 3 dias voltai a mim, pelo que o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Perguntou-lhes: como conselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles: se te tiveres benignidade para este povo e lhes falares boas palavras, eles sempre serão teus servos. Porém, se deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Perguntou ele: que aconselham vós? Que responderemos a este povo que me diz, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que com ele haviam crescido lhe responderam: assim dirás a este povo que te disse, teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos, assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo para Roboão ao 3º dia, como o rei tinha dito: voltai a mim ao 3º dia. O rei lhe respondeu asperamente e deixando o conselho dos anciãos. Olha aqui para mim, queridos. Isso que eu acabei de falar para vocês. Ele tomou conselho, mas seguiu o conselho dos jovens. Queridos, nós temos que ser humildes e buscar conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos as coisas se estabelecem. Então nós devemos ouvir, querido. Seja tardio em falar, e primeiro você ouve mais. Ouve mais. Ouve os conselhos. Pede conselho dos pais. Tem situações na minha vida, eu disse já aqui, que eu vou lá para minha mãe e falo: minha mãe é ímpia. Minha mãe não é de Deus, mas eu ouço a minha mãe. Minha mãe é ímpia, mas ela tem experiência.
Minha mãe tem experiência de vida. Eu vou lá e pergunto para ela algumas coisas, algumas decisões que eu tenho que tomar. Ouve os conselhos. Ouve os conselhos e na multidão de conselhos você vai saber qual direção. Na igreja tem muitas pessoas que podem te ajudar. Ouve a voz do Senhor através daqueles que são mais velhos, experiência. Tanto experiência com a palavra, quanto experiência de vida. Ouve, né? Roboão tinha a oportunidade de fazer certo. Ele ouviu as palavras dos anciãos, mas ouviu dos mais novos e decidiu ser mais rude. A hora que ele falou aqui, onde nós acabamos de ler, quando ele falou a palavra para o povo, Jeroboão pegou aquele povo e foi para o reino do norte. E as 10 tribos seguiram. Para você ver como o povo estava tão rude que 10 tribos seguiram a Jeroboão. E 2 tribos ficaram com Roboão, né? Queridos, é uma passagem linda e maravilhosa. Foi ali que começou a divisão. E o primeiro rei do Reino do Sul foi Roboão. O segundo rei, pode rodar, por favor, Jacó. Aqui está a mesma coisa, só estou falando porque estou lendo lá e aqui, porque o Monte de Primavera não faz eu enxergar muita coisa de lá. Então tem que ler aqui também, né? O segundo rei foi Abias. A carinha lá foi um rei ruim. Reinou 3 anos, segundo a Crônicas 13, versículo número 2. Foi filho de Roboão. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. Abias reina e peleja contra Jeroboão. E fala sobre a morte de Abias em 2 Crônicas, capítulo número 14. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha aqui para mim, queridos. Deus tinha dito que não era para haver confronto entre as tribos, filhos de Jacó. Quando houve a divisão das tribos, Deus falou através dos profetas que não era para guerrear contra a tribo do norte, contra a tribo do sul. Abias, filho de Roboão, pelejou contra Jeroboão. Jeroboão estava lá no reino do norte. Guerreou contra eles. Começou desobedecendo, não mudou, querido, aquilo que o pai dele fazia. Tem muitas coisas que os seus pais faziam, que se você fazer hoje, você sabe que é errado. Mas você se converteu e você fala, não vou seguir os caminhos dos meus pais. Vou pegar dos meus pais aquilo que é bom. Aquilo que é bom que ele me deu, eu vou pegar. Agora, aquilo que é contra a palavra de Deus, que meus pais ainda não conhecem, eu não vou seguir. Abias tinha essa oportunidade. Mas ele decidiu o quê? Não, vou seguir os mesmos caminhos do meu pai. E vou ainda guerrear contra Jeroboão. Desde a época que Jeroboão reinou em Israel, na tribo do norte, nunca houve paz entre tribo do sul e tribo do norte. Houve sempre guerra. O primeiro rei da tribo do norte foi Jeroboão. Esse Jeroboão, enquanto ele estava no reino, por 40 e poucos anos, em todo o tempo que ele estava no reino, a tribo do sul quis reivindicar contra ele, porque não aceitou ele ter dividido. E a tribo do sul, como eles eram da dinastia de Davi, eles ainda apontavam o dedo para o povo da tribo do norte. Vocês se desviaram. Nós somos os verdadeiros Israel, porque nós somos descendentes de Davi. Vocês se desviaram com essas 10 tribos que vocês estão aí. Está tudo errado o que vocês estão fazendo. Mas eles também eram mal contra Deus, porque eles não obedeciam. Quando Roboão, que era o pai de Abias, estava no reinado, Roboão também colocou deuses estranhos dentro do templo. Roboão também não obedeceu a Deus. Eles falavam dos outros, igual diz a frase por aí, era o sujo falando do mal lavado. Né? Estava falando do outro, mas eles também estavam desviados. Né? Eles também não estavam na presença de Deus. É muito mais fácil olhar o pecado do outro que olhar para dentro da gente. Né? Às vezes nós não cometemos os pecados que o outro está cometendo. Nós cometemos outros pecados. E perante Deus tem pecadinho e pecadão? Esse pecado é mais pesado do que aquele outro? Perante Deus não tem. Então pecado é pecado. Desagrada a Deus da mesma forma. Então eles olhavam para as 10 tribos do norte e falavam, vocês não são da dinastia de Davi.
Vocês têm que parar com esses caminhos que vocês estão seguindo aí, falando do outro, e tudo errado aqui com Deus estranho dentro do templo, né? Nós devemos olhar para Deus. O que a palavra de Deus fala para mim ser? Como que a palavra de Deus fala para mim ser? É assim, ela é a minha direção, né? E olhar para Deus e seguir a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos seguir mais um pouquinho. O filho de Abias foi Asa. E já não tem uma carinha ali. Glória a Deus por isso. Asa foi reto diante do Senhor. Asa, querido, ele não quis seguir os conselhos do pai e nem do avô. Os conselhos maus, ele abandonou. Ele falou, não, aquilo que está errado, vamos limpar. Aquilo que não está correto, vamos consertar. Né, queridos? Quando eu não sei os irmãos, e eu não tenho vergonha de falar também. Quando eu vim para Cristo, está tudo errado. Está tudo errado. Primeiro eu namorei, quando eu vim para Cristo, casado com a Zilda. Eu não estava casado ainda. Eu namorei, dela ficou grávida, aí eu fui morar junto, aí nós quase matou um ou outro. Para não morrer, nós fomos para Cristo. A gente brinca que se nós não tivéssemos aceitado a Cristo, nós estávamos mortos já. Aí viemos para Cristo, aí nós convertemos, aí nós casamos. Aí nós batizamos. Fiz tudo errado. Mas se você pegar essa história, na parte depois que eu ouvi falar de Cristo, eu sempre vim tentando consertar o que estava errado. Para minha mãe, eu não precisava ter casado. Deixa que nem tá. Não, tá bom. Ela ainda falava assim, você vai casar com ela tem 3 filhos. Você acha que você aguenta isso aí? Espera mais um pouco. 3 filhas, hein? Eu falava assim, não, vou ficar aqui, vamos ver o que vai dar. Quando eu me converti, eu falei, não, agora já é minha família. Eu tenho que casar, eu tenho que acertar isso aí. Contrariando o que a minha mãe pensava. Minha mãe pensava assim porque ela era ímpia. Não tinha como eu esperar nada dela positivo, porque ela não conhece. Mas eu, perante Deus, com os irmãos que eram mais velhos, os anciãos que me orientavam, tinha 2 pessoas que cuidavam de mim. Eu ouvi a voz de Deus e falei assim, eu tenho que casar. Posso ficar desse jeito? Está errado ficar desse jeito. Casei, arrumei. Sabe o que a palavra que a pessoa falou para mim me convencer de casar? Ela falou assim, ó, quando você vai diante de Deus, para os irmãos que estão aqui, usar esse exemplo. Quando você vai diante de Deus, como você ora para a sua mulher e para as tuas filhas? Como você ora? Ele perguntou para mim. Já morreu essa pessoa. Falei, eu oro assim, ó. Senhor, abençoa minha mulher e as minhas filhas, eu falava. Ele falou assim, para a oração. Ele falou, para. Você casou com ela no cartório? Eu falei, não. Falei assim, então como que você chama ela de esposa? Se você nem assumiu perante nem os homens. Ela não é sua esposa. Então, essa oração para Deus não tem efeito. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer às autoridades que estão na terra. E a primeira autoridade na terra que fala que a pessoa é casada é o casamento no civil. No civil, e você não casou. Eu falei, então está errado, né? Então está errado, tem que arrumar isso aí. Então vamos casar. Ele falou assim, mas por que você não casa? Eu falei assim, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para casar. Você não viu aí? A mulher tem 3 filhas, como é que eu vou pagar todas essas contas aí? Estou enroladíssimo. Ele falou assim, não, mas tem o casamento que você faz um atestado de pobreza, que chama assim, mas você não tem condição de pagar o casamento. E aí você casa de graça. Eu falei, então é nesse que eu vou, então. Eu falei, agora não tem como eu escapar, né? Eu falei que eu não tinha dinheiro, mas ele falou que pode casar de graça. Eu falei, e agora? E falou assim, eu vou lá e assino por você. Eu falei, tá ficando apertada a coisa, hein? Aí ele pegou e falou assim, falei, mas eu queria fazer uma festa. Ele falou assim, nós faz uma festa. Eu falei, então vou ter que casar mesmo, agora não vai ter jeito. Aí fizemos um churrasco, fizemos uma festa. Casei, com o interesse do quê? De consertar o que estava errado. Nós não podemos ficar na presença de Deus da mesma forma que nós chegamos. Nós viemos cheio de coisas erradas.
Mas ficar não podemos ficar. É uma decisão nossa. Né? Por favor. Irmão, você quer falar no microfone aqui? Então fica à vontade. Uma pergunta difícil, hein? Irmãos, quem faz uma união estável? Qual que é a dificuldade de fazer o casamento? Nenhuma, né? A responsabilidade não é a mesma? É a mesma, né? Qual a diferença de união estável e casamento? Irmãos, eu creio que tem o mesmo peso. Porém, se pode fazer o casamento, é melhor, né? Eu creio que tem o mesmo peso, porque ele assume ela diante de todo mundo. Se ele não assume ela como esposa. Uhum. 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 Do cartório, né? Irmãos, é assim, tem muitas condições, é, tem muitas pessoas, aconteceu comigo em outro momento, eu conheço essa história de outro momento, que não queria casar, certo? Não queria casar, mas queria usar alguns benefícios que a empresa tinha para dar para os filhos, por exemplo, né? E sem estar sem ter um registro de convênio, essas coisas, para convênio, tem que ter um registro que você é casado com a pessoa, você mora junto com ela. A união estável é uma prática que é usada para você não precisar fazer o casamento. A união estável serve, por exemplo, se eu moro junto com uma outra pessoa e eu faço união estável com ela, essa união estável eu posso colocar no convênio médio da empresa. Certo? Então, às vezes a pessoa vai por esse caminho que é mais fácil, porque a união estável você vai ser com a pessoa só lá e você faz na hora um documento lá e está pronto. Né? Nem de testemunha precisa fazer união estável. Só coloca ela como dependente seu e aí você pode colocar em convênio e colocar os benefícios para ela. Pode ser que no momento que ele fez essa união estável, foi numa situação dessa, e depois acabou vindo para Cristo, estava se convertendo, trabalhando, e aí não acertou isso aí, ficou assim, ficou que ele estava, né? E não consertou. Uhum. Isso, isso, isso. Certo. Feito do casamento, né? Às vezes a pessoa usa um caminho que é mais rápido, né? Mais fácil, né? Que é a união estável, que eu falei para você, é mais fácil fazer, né? Fazer a união estável. Mas se não impede, irmãos, eu sou daquela opinião assim, que se não impede nada, faz o certo. Faz o casamento, né? Nada impede? Não, para mim não vai mudar nada. Vai mudar o quê para ele fazer o casamento? Né? Faz lá o casamento, né? A união estável, ela é usada para outros recursos também, né? É usado para outros recursos também. União estável é usado para países que a pessoa ainda não tem o casamento das pessoas do mesmo sexo. Antes o Brasil era assim, a pessoa podia fazer união estável, pessoas do mesmo sexo não podia casar. Aí fazia união estável. Né? É um recurso que é usado para você conseguir beneficiar a outra pessoa também de algo que você tem. Né? Então, se nada impede, faz o casamento. Né? É melhor. Né? Se você quiser fazer alguma pergunta, querido, fica à vontade, viu? O Rafael ergueu a mão, esqueci de falar no começo, fica à vontade. Aqui não é culto, aqui é aula, né? Você pode ver,
tento fazer tipo aula. Você pode ver que eu estava numa unção quando eu comecei a aula, agora estou em outra unção, porque agora eu estou dando aula. A aula é para você perguntar mesmo, né? Para nós dialogarmos, né? Multidão de conselhos. Você pergunta, a gente responde. Se eu não puder responder, se eu não conseguir te responder agora, eu respondo depois, tá bom? Mas você pode erguer sua mão e participar, que aqui é escola, para aprender. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Asa reinou por 41 anos, foi filho de Abias. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. Asa é um bom rei sobre Israel. Asa e o rei da Síria peleja contra Baasa. Querido, Baasa era do reino do norte. Ele se associou para lutar contra Baasa, mas aqui foi uma defesa, porque foi Baasa que foi contra ele. Ele se associou para se defender, né? Porque eu estou falando que ele é um rei bom, ele fala, mas não era para brigar com o reino do norte, estava brigando, mas era uma defesa, tá? Destruiu o ídolo Azera de Maaca, sua mãe ou avó o adorava. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Asa adoeceu e não buscou a Deus na sua enfermidade. E aí ele morreu por essa enfermidade. Queridos, ele não buscou a face de Deus quando ele ficou doente. Lá na frente nós vamos ver Ezequias. Eu já preguei aqui sobre isso. Ezequias teve ele ficou doente, Deus falou que ele ia morrer. Ezequias virou a cara para a parede e falou para Deus, Deus, não permita eu morrer agora, eu sou teu servo, eu não queria morrer agora, eu queria ficar mal tempo. Quem falou a palavra para Ezequias foi Isaías. Quando Isaías falou para Ezequias, era um decreto de Deus ou não era um decreto de Deus? Era um decreto de Deus. Mas Deus muda decreto? Depende do nosso coração. Deus pode mudar decreto. Ele foi lá e virou a cara para a parede e pediu mais anos para Deus. Diz a palavra de Deus que Isaías ainda estava no pátio, saindo do castelo do rei Ezequias, onde Ezequias morava. Isaías estava no pátio, Deus falou, volta lá e fala para Ezequias que eu darei mais alguns anos de vida para ele. E voltou, e Deus deu mais 15 anos. E falou para Ezequias, arruma a sua casa, porque você vai morrer. A Asa poderia ter feito a mesma coisa, buscado a face do Senhor para ser curado. Mas ele não buscou, e a enfermidade dele levou ele à morte. Nós temos os recursos para nós sermos curados. Nós temos uma ajuda que é infalível ao nosso Deus. Amém? É infalível. Para qualquer coisa que você precisar, Deus pode resolver. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Asa podia ter pedido socorro? Não pediu. Querido, uma pessoa que está doente e não pede socorro, é pecado? Não seja ser pecado, mas aquela doença pode levar ela à morte. Né? Às vezes uma pessoa que não pede pode ser porque ela é orgulhosa. O orgulho está no meio das pessoas que não têm coração coração quebrantado para pedir ajuda de quem pode ajudar. E o orgulho às vezes pode matar. Asa não digo que é orgulho. A palavra de Deus só diz que não buscou a Deus para ser curado. E aquela doença levou ele à morte. Geração do rei, a partir de, olhando de onde Asa veio. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão. Não aquele que é irmão de Moisés. Aminadab, Naazon, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Tudo até aqui é tudo descendente de Abraão. Como os outros são filhos de Asa, eles também seguem essa descendência de Abraão. E você vai ver lá no livro de Mateus, a genealogia de José, que ele veio da onde? Dessa raiz aí. Da mesma raiz de Davi, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ler uma passagem dessa aqui?
de Asa. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis 15. Agora é nessa Bíblia que eu vou ler. Primeira Reis 15. Versículo de número 9. Diz assim: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Abisalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porque tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Vou parar aqui. Queridos, no começo aqui do 9, olha o que fala. E no 20º ano, no versículo número 9, e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a Asa reinar em Judá. Queridos, Deus permitiu essas passagens bíblicas, que nós estamos falando do reino do sul, e ele faz vínculo ao reino do norte. Por que Deus permite isso? Para nós sintonizarmos no tempo, o que está acontecendo, né? Quando eu li, eu disse aqui, que quando eu lia a Bíblia, eu ficava perdido com esse reino do sul, reino do norte, perdão, quando falava reino de Israel e reino de Judá. Eu me confundia tudo, falava, mas não era um reino só, por que tinha dois reis? Agora eu entendo, você agora também entende, né? Se você não sabia, você agora entende. Ele está mencionando o outro rei lá do reino do norte, para você sintonizar no tempo, né, do que está acontecendo. Por isso que ele fala sobre o outro reino do norte. E você vê aqui que Asa, falando de ele ser um rei reto, perante o povo e perante Deus, ele expulsou até a mãe dele da casa dele. Ele falou, não vai ser rainha não. Está adorando outros deuses? Não vai ser rainha. Pegou alguns rapazes escandalosos que envergonhavam o reino, falou, não, pode sair daqui. Não vai ficar envergonhando o reino aqui de Judá, não. Né? Não vai ficar envergonhando. Nós queremos fazer as coisas que são certas. Né? Se for necessário, que às vezes nós vamos ter que tirar até da carne. Se for necessário, alguém que está no nosso meio mesmo. Porque não pode envergonhar a Deus. Né? Muitas coisas, queridos, Deus vai permitir nós vivermos para nós demonstrarmos com as nossas atitudes o quanto nós amamos a Deus. Até mais, Deus está na frente até dos filhos, às vezes. Como assim que Deus está na frente dos filhos? Queridos, tem alguns filhos que tomam algumas decisões que nós não podemos concordar com aquelas decisões. Para o mundo, é normal uma filha namorar um menino e esse menino dormir dentro de casa da namorada. E às vezes até junto com a namorada. Se você é de Deus, a casa é sua. Não. Dentro da minha casa, não. E eu já vi situações disso. É pecado, querido. Porque se não é casado, é adultério. É prostituição. Perdão. É prostituição se não é casado. Não tem conversa. Não tem conversa. É essa a palavra de Deus. E quando você... Mas se eu falar, vai dar uma confusão com a minha filha. A casa é de quem? É sua ou da sua filha?
Diante de Deus, quem vai responder por isso? Você ou a sua filha? Você, é a tua casa. Você vai chamar a sua filha para uma conversa, se alguém estiver nesse caso, vai falar, ó, eu sou de Deus. E isso aí que você está fazendo é prostituição. Dentro da minha casa eu não quero. Se você não quer seguir Deus e você quer seguir esse caminho, e eu não tenho como te impedir, porque você já é mais velha. Mas vai fazer fora daqui. Dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa sou eu que mando. Porque isso é pecado. Asa teve atitude diante daquela situação. E corrigiu aquele pecado da mãe dele. Falou, não, a senhora não vai ser rainha, não. Desobediente que a senhora é. Quer ficar aí com idolatria dentro do meu reino, quer contaminar meu reino? Porque, querido, contamina. E ele queria fazer a limpeza, porque ele decidiu não ser igual ao pai dele. Abias, não, você é diferente. Ele leu a palavra de Deus, como um judeu que ele era, leu e falou, não está errado, o que meu pai está fazendo estava errado. O que meu avô está fazendo está errado. Eu vou fazer o que é certo. A decisão de fazer o que é certo é nossa. É nossa. Doa que doer. Nós gostamos que doa a carne. Queridos, eu sei porque todo mundo aqui vive, porque eu também vivo. Sou como vocês. Tem coisa que a gente sabe, fala assim, se eu falar vai dar uma confusão isso aí. Vai dar um rolo. Mas está errado. Eu vou ter que falar. Mas vai, sabe aquele negócio, aquela frase, vai cair a casa? Vai dar uma tempestade, porque ela não vai gostar que eu vou falar, não, vai dar rolo. Ele não vai gostar do que eu vou falar. Mas, querido, perante Deus, quem vai responder por isso? É na minha carne. Às vezes, você sabe, vai falar, se eu falar, pastor Fernando, você não sabe o que eu estou falando, o que você está falando. Se eu falar, ela vai pegar as coisas e vai embora com ele. O que eu posso fazer? Eu não posso, meu reinado diante de Deus não pode ser comprometido por causa disso aí. Errado é errado, certo é certo. É normal para o mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres aqui. Nós fazemos parte de outra galáxia, a galáxia do Jeová. E lá, querido, não pode. Né? Estou falando isso porque, queridos, eu já vi muitas vezes já gente que compactuar com isso aí. Não. Dentro da sua casa, você é responsável. Você tem que tomar algumas decisões, mesmo que machuque na carne. Mesmo que doa em você. Mas não deixe comprometer a santidade da tua casa. Porque lá na frente, quando a coisa desandar, você será questionado por Deus. Você sabia que era pecado. E não quis esse confronto e deixou a coisa andar frouxo. Lá na frente, o seu filho ainda vai falar para você assim, sabe por que um exemplo que eu estou dando, sabe por que eu acabei ficando grávida? Porque a senhora deixou, a senhora não falava nada para mim, né? Então você tem que corrigir, mesmo que for na carne. Você tem que resolver essas questões, não pode deixar pendência diante de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Às vezes o que coisas que são certas para o mundo, às vezes não. O que é certo para o mundo, que é normal, para você não é normal, não. Porque você não faz parte desse mundo. Glória a Deus. Vou mandar mais um pouquinho aí para o slide número 9. Por favor. O filho de Asa foi Josafá. Josafá é bem conhecido na Bíblia, pelas atitudes dele. Josafá, se você olhar ali, você vai ver que não tem também a carinha. Ele foi um rei bom diante de Deus. Josafá, filho de Asa, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16. Acabe, rei de Israel, faz aliança com Josafá. 1 Reis 22, do 1 ao 40, Crônicas 18, do 1 ao 27. Queridos, foi uma aliança que eles fizeram para guerrear contra os assírios. Acabe, que era rei da tribo do norte, fez uma aliança com Josafá, para os dois juntos guerrear contra Acabe, contra a Síria. Eles fizeram essa aliança, Josafá não consultou o Senhor, porque não era uma aliança que Deus gostaria que Josafá fizesse.
e Acabe morreu, né, nessa guerra. Porque um espírito maligno, quando a situação foi apresentada diante de Deus, o espírito maligno se apresentou diante de Deus e disse: eu vou mentir para Acabe e Josafá, falando para eles irem para a guerra, que Deus está com eles. Mas nessa guerra, Acabe vai morrer. Um espírito maligno apresentou e falou: posso mentir? Falou para Deus. E Deus falou: pode mentir. E vieram para os profetas da tribo do norte e disseram, ó, para os profetas: pode falar para o rei que é para Acabe ir para a guerra, porque Deus vai dar vitória para eles. E Acabe, junto com Josafá, ouviu essa voz. Por que como nós sabemos dessa palavra? Que Acabe, que os profetas foram confundidos por esse anjo que se apresentou diante de Deus. Porque Micaias, que é o rei, que é o profeta, que ouve a palavra de Deus, enroscou aqui? Quase caiu. Obrigado. Micaias fala: quando eu orava diante de Deus, apresentando essas questões sobre Acabe e Josafá ir para a guerra na Síria, eu vi um anjo se apresentar diante de Deus, e esse anjo falou que ia mentir. Então, na verdade, não é Acabe para você ir para a guerra. Mas Acabe não gostava de Micaias e falou: Micaias está falando mentira para mim de novo, está querendo me confundir. Eu vou sim para a guerra. E Acabe foi para a guerra. Diz a palavra de Deus que Acabe vestiu a roupa de um soldado e ficou como se fosse um soldado. Ele tirou as roupas de rei e foi como um soldado. E a palavra de Deus diz que Acabe, rei da tribo do norte, estava na guerra, e Josafá estava em cima do monte vendo a guerra. E Josafá viu Acabe levar flechadas e morrer nessa guerra, né? Porque não era para ele ir para a guerra, e não era nem para Josafá estar ali. Mesmo assim, Josafá foi reto, a aliança foi errada, mas Josafá foi reto na presença de Deus. Ele queria cumprir aquilo que era certo diante do Senhor. Josafá, aqui mais umas passagens sobre a vida de Josafá. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo número 17. Vamos ver o que Josafá fala. 2 Crônicas, capítulo número 17. Olha Josafá preocupado com o povo. Ele fala assim: Jeosafá, seu filho reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Falando que Josafá assumiu o reino. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, ao qual teve riquezas e glória em abundâncias. Encorajou-se no seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do reinado, enviou a seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Perdão. Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonas, Adonias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, tinha consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Amém, queridos? Josafá teve a preocupação
de ensinar para o povo, instruir o povo, tirar aquilo que estava errado. Não só ele queria fazer o que era certo, como queria corrigir o povo daquilo que estava errado. E selecionou sacerdotes e profetas para estarem falando no meio do povo, levando o livro da lei e ensinando o povo. Queridos, nossa função aqui na terra, qual é? Igreja. Pregar o evangelho. Falar da palavra de Deus. Não há outra função para nós aqui na terra. Essa é a nossa função. Quando Cristo voltar e buscar a noiva dele, que somos nós temos que estar preparados. E fazendo aquilo que nós fomos chamados. Josafá sabia que ele tinha que corrigir o povo. Ele não podia deixar andar do jeito que estava. Aquele caminho que o povo estava ia levar eles à morte. Ia levar eles o quê? À morte, à distância eterna de Deus. E Josafá instruiu o povo. Vamos ler o que Deus fez na vida de Josafá. 2 Crônicas, capítulo número 20. Mais um pouquinho para frente. Segunda Crônicas, capítulo número 20, versículo número 3. Eu vou ler algumas passagens pulando os pedaços, tá? Versículo número 3. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. E na tua mão não há força e poder. Há força e poder, perdão. E não há quem te possa resistir. O nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel. E não há desde a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Versículo de número 20, o que diz a palavra de Deus? Capítulo número 20, versículo número 20. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoá. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Versículo do número 15 ao 18. Vamos voltar um pouquinho, do 15 ao 18. E disse ele, Josafá falando, tá? Disse ele: dai ouvidos a toda Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, perdão, foi o sacerdote falando, o profeta falando para Josafá. Assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estáis em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, Jerusalém. Não temais, vós os assusteis. Amanhã saireis ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Amém, meus irmãos? Era uma guerra que Josafá estava acuado e vários exércitos estavam em volta de Judá, querendo invadir Judá. E Josafá se colocou diante de Deus e se consagrou, rasgou as vestes, fez jejum e se colocou diante de Deus. E Deus disse o que através do profeta?
que ele daria livramento. Josafá, querido, ouvia a voz de Deus. Ele instruía o povo e ouvia a voz de Deus. Buscava direção de Deus. Queridos, diante de todas as circunstâncias que nós estivermos, nosso socorro vem do Senhor. Fala amém. Nosso socorro vem de Deus. Por mais que seja difícil que nós estivermos passando, é para Deus que nós devemos olhar. Todos aqueles reis que olharam para Deus tiveram socorro. Toda vez que o povo estava em dificuldade, mas olhava para Deus, Deus socorria. Deus não abandona, querido, ninguém que busca a face dele. E Josafá, ele não queria só buscar a face na hora do socorro, ele queria ensinar. Se Josafá queria ensinar, ele queria que o povo todo fosse transformado. Que o povo não se permanecesse desviado da presença de Deus. Não adianta, querido, não é somente nós sabermos como buscar. Se nós temos pessoas à nossa volta que nós sabemos que está desviado, nós temos que pregar a palavra, ensinar essas pessoas para que elas se convertam, para que elas olhem para Deus. Não é normal, querido, nós queremos só as bênçãos de Deus somente para nós. Não é normal isso. Josafá sabia, se eu buscar socorro, Deus vai me responder. Mas, se eu ensinar um povo, eu vou ter uma nação convertida. Vai ser melhor. Se eu ensinar para eles que eles estão errados. Eles erram porque não sabem que estão errados. A mesma coisa que Deus falou para mim, pode falar com eles também. Vou ensinar eles como fazer corretamente. Olha o versículo de número 25 e 26. Do capítulo número 20. Olha o que fala. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E acharam nelas bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar mais. Por 3 dias saquearam os despojos, porque eram muitos. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Os inimigos de Josafá foram vencidos. E o povo inteiro que foi instruído e ouviu a voz de Deus, saquearam os despojos por 3 dias. Tamanho foi a recompensa. Querido, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós somos recompensados. Nós somos recompensados. Há presentes para aqueles que ouvem a voz de Deus. E Josafá ouviu a voz do Senhor, independente do bisavô, do avô, daqueles do antepassados que não olharam para Deus, ele conheceu a palavra de Deus. Independente dos nossos antepassados, querido, você tem acesso e conhece a palavra de Deus. E por isso, para você, Deus tem presentes. Fala amém. Deus tem para você presentes, porque você decidiu obedecer e seguir a Deus. Amém, meus irmãos? 1 Reis, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo número 22. Primeira Reis, capítulo número 22. Versículo de número 41. Olha o que fala do reinado de Josafá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles,
fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não tiravam, e ainda todo o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quando o rei de Israel, Acabe, teve paz porque fez até uma aliança com ele. Versículo de número 46. Quando os mais do sucesso de Josafá e o poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? Também desenterrou a terra do resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. Ele entendeu que não era para fazer aliança com o povo do reino do norte. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeroão é o que nós vamos falar na semana que vem. Amém, meus irmãos? Queridos, nesse tempo, volta ali para mim no 9, fazendo favor, Jacó. No slide número 9. Nós estamos aqui agora. Está vendo que a setinha está nos acompanhando. No quarto rei do Reino do Sul, nós estamos aqui. Aqui embaixo não dá para você ver, mas tem o nome de um rei ali que chama Azarias. Azarias ele é o único profeta que está profetizando para o reino do sul nesse tempo. Algumas passagens aqui, nós vamos falar sobre Azarias. Mais à frente um pouco, dos outros reis, nós vamos começar a falar de Obadias e Joel. E vamos falar de outros profetas também que estiveram no tempo do reino do sul. Você vai ver que sempre há um remanescente falando em nome do Senhor. Sempre há. E no reino nos reinos tanto do norte quanto do sul, você vai ver que sempre tem um profeta falando. Sempre tem alguém falando para a nação, querido. Não é, a nação nunca foi omitido da nação o que viria a acontecer. Só que o que acontece é que os reis que se desviaram são aqueles que não ouvem os profetas. Nessa geração que nós estamos agora, há muitos profetas. Há muitos. Esses são líderes de igreja. Nós aqui somos profetas, ministros do Senhor. E nós estamos profetizando e falando a palavra de Deus. O que nós falamos hoje? Que Jesus voltará. Essa época aqui, os reis estavam falando do quê? Os profetas estavam falando do quê? Sobre os caminhos tortos dos povos de Israel. Que eles deveriam se voltar para a presença de Deus e fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer, querido. Deus deu uma terra para eles cuidar, para eles ficarem em paz, sendo Deus o líder deles. A vontade de Deus é que o rei de Israel fosse o próprio Deus, fosse uma teocracia, que Deus falava com ele, Deus liderava eles, Deus queria ser o rei deles. Eles quiseram um rei, por isso que veio Saul, depois Davi e por aí veio. Mas a vontade de Deus era que ele fosse o líder do povo de Israel, na terra que ele deu para aquele povo, né? Era para ser uma teocracia, mas o povo quis um rei presente, né? Então tudo isso aqui que aconteceu, que nós estamos estudando, foi porque o povo escolheu ser liderado por homens e escolheu se desviar da presença de Deus. Eles tinham a palavra, eles tinham como obedecer, mas eles escolheram se desviar e ir contra Deus. Por isso que eles sofreram todas essas consequências que nós vimos aqui, por causa de escolhas. As nossas escolhas trazem consequências. Então, que as nossas escolhas sejam positivas,
porque as consequências e as colheitas sejam positivas. Amém? Ora para o seu irmão que está do seu lado, para nós finalizarmos, e fala assim: as nossas escolhas têm consequências. E que estas consequências sejam positivas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem versículo aí, minhas irmãs? Vem aqui na frente, por favor. Agora. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!